Então, voltamos. E eu falei sobre logaritmo. Aqui eu fui legal, deixei a base. Não é obrigação do exercício te deixar a base. E aí, o que que ele faz, né? Essa daqui é, então, a expressão na qual I0 é o limiar de audição. Então, se um exercício, por exemplo, opa, aqui, marca texto. Se um exercício quer que você calcule o nível sonoro. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o limiar de audição. Ou seja, a intensidade sonora mínima capaz de sensibilizar o ouvido humano. E vale aproximadamente 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Alessandra, eu tenho que saber isso de cabeça? Não, não tem. Esse é dado, vai ser, ou ele vai dar por gráfico, ele vai dar por tabela. Em tabela, eu já vi muitas vezes o Enem pedir e a FUVEST pedir. Ou ele vai dar assim, dado 2 pontos e 0 igual, ele vai falar intensidade sonora mínima ou limiar de audição. Então tá, são essas palavras que a gente vai procurar para poder resolver um exercício de nível sonoro. No sistema internacional, mede-se o nível sonoro em Bell. E aqui foi outra coisa interessante. Eu ia começar a aula de hoje dizendo que a aula de hoje é mais do que só física, porque entra história e entra curiosidades, como foi o caso da guitarra e do baixo. E a outra coisa foi o Bell. Aí eu fui me perguntar, eu sabia que Bell vinha de Graham-Bell, mas eu falei assim, tá, ele é interessante, vamos saber um pouquinho mais sobre o Alexander Graham Bell. E fui ler sobre a vida dele. E aí, eu vou contar para vocês já um pouquinho um fator interessante dele. No entanto, a equação acima, por causa do fator 10, multiplicando o logaritmo, o nível de intensidade sonora será dado em decibel. O que é decibel? Decibel é como se eu estivesse calculando em bel, só que dividindo por 10, porque eu estou aqui multiplicando por 10. Ok. E aí, Alexander Graham Bell, a patente dele é da invenção do telefone, isso eu já achava interessante. Só que a história dele é mais interessante ainda, porque da onde vem esse buscar dele sobre o som? E a mãe dele se tornou surda quando tinha 15 anos. E aí o pai dele estudava meios dela perceber através da boca, de mexer a boca, de mexer os lábios, o que eles estavam falando, já que ela não ouvia. Até então, ele é austríaco e os irmãos tiveram tuberculose e por causa disso eles se mudaram para o Canadá. Aí do Canadá, ele vai para os Estados Unidos, que é o ponto interessante. E o que tem de interessante nesse ponto? O Graham Bell, ele era inventor, ele era matemático, físico, ele foi buscar estudar acústica e também ele teve uma escola para surdos. Ele faz parte, já que a gente está numa época em se falar sobre educação inclusiva, ele faz parte. Ele melhorou muito a parte do ensino inclusivo para surdos. E ele se casou com uma aluna da escola dele. E ele não só inventou o telefone, ele também inventou alguns outros instrumentos, alguns outros mecanismos vinculados à propagação do som. Eu achei que isso ia somar para a nossa aula. Eu gostei de aprender sobre ele. Espero que vocês também tenham gostado. E aí aqui, outra curiosidade que eu achei legal. Falei assim, tá, a gente sabe nível sonoro agora em decibéis. Mas como que eu vou saber comparar? Como que eu vou saber se um decibel é alto ou baixo? Se esse nível tá alto ou tá baixo? Existem medidores de intensidade sonora. Existem medidores que falam pra gente quanto decibéis tem aquilo. E aí, aqui eu coloquei. Então, o limiar da audição, a gente começa, né? Volta aqui para nossa fórmula. Se aqui eu tiver 1 sobre 1
10 elevado a quanto me dá 1? 10 elevado a 0. 0 vezes 10 dá 0. Então, a gente começa no 0. Aí, o mínimo de som audível, 10 decibéis. Se a gente estiver conversando bem baixinho, 20 decibéis. Uma rua silenciosa, 30 decibéis. Uma música baixa, 40 decibéis. Um escritório em que as pessoas estão trabalhando, estão conversando e tudo mais, 50 decibéis. E aí começa a parte de nos chamar a atenção. Conversa alta, 60 decibéis. Motor de caminhão, 70 decibéis. Um trânsito intenso. Por que o trânsito intenso começa a chamar a atenção? Porque no trânsito intenso, que está 80 decibéis, tem algumas buzinas, certo? A buzina tem um nível sonoro de 100 decibéis. Uma britadeira também já começa a não fazer bem para os nossos ouvidos, 90 decibéis. Aí, essa parte do laranja, o amarelo é tipo um alerta, e o laranja para baixo, se você ficar muito tempo, todas as vezes que eu vou aumentar o som do meu celular, ele me avisa. Ele fala, olha, você aumentando essa intensidade sonora, isso pode ser prejudicial ao seu ouvido. Você tem certeza que você quer fazer isso? E é verdade. Se você ficar muito tempo em contato com algo que está agredindo o seu ouvido, que tem uma intensidade sonora elevada, acima de 100 decibéis, você pode e vai decaindo o seu... a quantidade que você escuta. Aí tem turbina de jato, 120, limiar da dor. Então, um barulho acima de 120 decibéis já começa a doer nosso ouvido. Aí o foguete espacial, 200 decibéis, e uma explosão nuclear, 220 decibéis. Eu nem imagino o barulho de um foguete espacial ou de uma explosão nuclear, então. Quando falamos ou tocamos instrumentos musicais, as ondas geradas são formadas por superposições de diversas ondas senoidais. O que é uma onda senoidal? Onda senoidal é o que a gente está acostumado a ver de onda, tá? Não é nada que nos assuste. É só uma palavra bonitinha da matemática para que vocês assustem quando estão lendo. Mas não há motivo para isso. Como que é uma onda senoidal? Então, se ela estiver no eixo, né? Seno de 0 é 0. Então, ela começa aqui. Aí ela vai... Opa! Aí ela vai até o máximo dela e cai. Aí ela vai até o mínimo dela e sobe. Ah, Alessandra, é o que a gente está vendo, então, desde o início. Isso. As ondas que a gente está acostumado a desenhar é uma onda senoidal. Hoje, a matemática está se fazendo presente aqui com a gente. Então, aqui. Denominadas harmônicos. Agora, a gente vai falar de um linguajar ainda mais acústico. Então, a gente vai falar sobre os harmônicos, com frequências que variam entre si em múltiplos inteiros. A onda resultante gerada terá uma frequência característica, mas poderá variar muito de forma dependendo do instrumento ou da fonte que a gerou. O que eu quis dizer em tudo isso? Eu quis dizer assim, olha, as ondas que são geradas, elas começam a ter superposição, enquanto é como se eu gerasse uma onda, ela vai e ela volta. Nossa, superposição linda, né? Ela vai, ela refletiu, ela voltou. Ela vai, ela refletiu, ela voltou. E assim vai. Então, essa superposição, a gente vai dar um nome para ela, que é harmônico. Tá. Só que antes de eu explicar os harmônicos, que vai me explicar por que um som é diferente do outro. Por que eu escuto diferente, né? A onda resultante, então, gerada, terá uma frequência característica. Mas ela poderá variar. A frequência varia com a fonte. Isso continua valendo. Na aula de onda, eu falei para vocês assim, eu só posso mudar a frequência quando eu alterar a fonte. Isso continua? Continua.
A gente podia mudar a velocidade, foi quando a gente viu refração de onda. A gente mudou o comprimento da onda, mas a gente não alterou a frequência. Então, essa regrinha continua valendo. Mesmo que as ondas venham em superposição, a frequência vai ser a mesma, ela não vai se alterar. E ela depende do quê? Ou da fonte que está emitindo. Por exemplo, a minha voz é uma fonte, o computador de vocês é uma fonte, o celular de vocês é uma fonte, como um instrumento musical. O baixo lá atrás que a gente falou é uma fonte também, certo? E é em razão dessa diferença de forma que conseguimos identificar se um som vem de um piano, se um som vem de uma flauta, ou se um som vem de um violino, por exemplo. Isso eu chamo de qualidade do som, que nos permite diferenciar sons que tenham a mesma frequência. Então, vamos supor que, por exemplo, a gente tivesse um superpoder de saber com que frequência a gente está emitindo a nossa voz, que todo mundo decidisse que vai falar na mesma frequência. Então, a gente está conversando todo mundo na mesma frequência. Vamos colocar aqui, voltando esse slide de conversa baixa, dos 20 decibéis. Então, a gente vai pensar numa frequência que a hora que a gente for ver a intensidade tenha 20 decibéis. Ok. Tá todo mundo falando. Eu sei distinguir quem tá falando? Se eu colocar, por exemplo, uma voz que a gente sempre sabe quem é ou quem tá imitando aquela pessoa. A voz do Silvio Santos, a voz do Mickey, a voz... Pra mim, a do Mickey também é muito característica. A voz dos Simpsons. Como que eu sei que aquela voz que tá chegando no meu ouvido é a voz do dublador do Mickey, sem que eu olhe pra ele? Porque o timbre é dele. O timbre é a característica que me diz, olha, tá vindo de uma flauta, tá vindo de um violino, tá vindo de um baixo, de um piano, certo? E aqui eu coloquei para vocês. Então, o que é o timbre? Timbre é a qualidade que nos permite diferenciar sons de mesma frequência, mas de fontes diferentes. E eu achei legal essa ideia do gráfico, porque se a gente for olhar, é muito isso. E essa onda da nossa voz, essa característica dela, nos remete ao primeiro slide que eu falei aqui, ó, para vocês. Voltando bastante, eu deixei isso daqui. Isso daqui é como se alguém tivesse falado. Sabe quando a gente está assistindo na TV e eles mostram uma ligação que foi gravada e aparece isso? O que eles estão analisando? O timbre. Então, agora, voltando ao que a gente estava tendo. Ok. Então, essa é a característica. Qualidade do som é timbre. Intensidade de voz, intensidade de som, é quando eu vou falar sobre alto ou baixo, que é amplitude. Um som alto ou um som baixo. Eu estou falando de grave ou agudo. Aí eu estou falando de frequência. E eu já estou de volta.